Apocalipse capítulo 1, versículo 2, vai falar que aquele que de pescador se transformou num grande profeta do Apocalipse é quem testificou das palavras de Deus, do testemunho de Jesus e das visões que o Senhor lhe deu para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e o desfecho da história de toda a humanidade. Hoje nós vamos falar do capítulo 1, versículo 2 do Apocalipse. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. A paz do Senhor, meu nome é Christian e este é o canal Teologia. E esta é a série Apocalipse, versículo por versículo. E hoje nós vamos estar falando do Apocalipse capítulo 1, o versículo 2. Já temos um vídeo com o primeiro versículo e hoje vamos dar continuidade no versículo 2. Vamos falar hoje de um grande profeta. Talvez quando você pense em falar de profeta, você imagine um grande profeta do Antigo Testamento, assim como Daniel, Ezequiel, Jeremias ou outros. Mas não, nós não vamos falar do profeta do Antigo Testamento, mas vamos falar de um profeta tanto quanto ungido, tanto quanto um ministério grandioso como qualquer um do Antigo Testamento. O nome dele é João, discípulo amado do Senhor, que de pescador se transformou num grande profeta do Apocalipse e recebeu do Senhor as palavras e as revelações e visões do futuro da humanidade e de tudo o que breve há de acontecer, assim como o fim do mundo e o desfecho de toda a história da humanidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim: o qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. João foi aquele que viu as visões do Apocalipse e ele foi a quem as testificou, conforme está escrito aqui no versículo 2. Esse termo testificou, ele vem do grego martíria. Martíria foi que deu origem à palavra martírio e mártir. João foi a pessoa especial e a pessoa adequada e aquele que tem total autoridade para testificar e dizer para nós que todas aquelas visões que ele viu não foram imaginações humanas, mas foram visões dadas da parte de Deus para nos mostrar as coisas que breve devem acontecer. Interessante que João, aquele que se inclinava com a sua cabeça no peito de Jesus, demonstrando que ele teve estreita e íntima comunhão com o Senhor Jesus, ele é uma testemunha ocular das coisas que Jesus fez na terra, na forma humana, e agora ele também é uma testemunha ocular de um Jesus glorificado. Ele é aquele que pode atestar os dois lados de Jesus, porque ele é aquele que agora vê Jesus de um corpo glorificado, majestoso, pronto para lhe mostrar as coisas que breve vão acontecer sobre a terra. João foi aquele que foi chamado pelo Senhor de Boanerges, filho do trovão. Ele foi aquele que era impetuoso, mas que ao longo da sua caminhada e do seu discipulado com Jesus, ele se transformou num apóstolo do amor e aprendeu na escola de Cristo a ser um grande homem de Deus e um homem considerado o apóstolo do amor. João, esse João do Apocalipse, é aquele que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João e também o Apocalipse. E também o interessante de tudo isso é que João já tinha feito um grande evangelismo, já tinha feito uma grande obra. E agora, no período do governador romano Domiciano, ele é perseguido grandemente e é exilado na ilha de Patmos.
E lá já na sua velhice, exilado, aonde parecia ser o fim do seu ministério, Jesus aparece para ele e lhe mostra toda a glória e a revelação do Apocalipse para demonstrar que ainda não era o fim do seu ministério. Como é forte essa mensagem, como é forte o propósito que Deus tem na vida dos seus escolhidos e daquele que Ele chama para a sua obra. Quando para João parecia ser o fim, ele vai ver o ápice do seu ministério e vai carregar nos seus ombros uma grande responsabilidade profética, como de qualquer um outro profeta, na responsabilidade de testificar, de autenticar essa mensagem que ele recebe do Senhor como mensagem divina e recebe a autoridade de transmitir à Igreja do Senhor as revelações, as visões do Apocalipse para a Igreja do Senhor que estava espalhada por toda aquela região da Ásia. João vai receber essa grande incumbência e ele vai transmitir para a Igreja do Senhor todas as visões que ele recebeu do Apocalipse. Ele é aquele que testifica de Deus. Como no versículo 1, Deus transmite a revelação, o Deus Criador transmite a revelação para o seu Filho, Jesus o Salvador, que transmite para o anjo e que transmite para a pessoa super adequada para transmitir essa mensagem diante, que é o apóstolo João. Olha que autoridade João vai receber de Deus para testificar e transmitir aos homens uma mensagem tão poderosa, uma mensagem de juízo e catástrofes que virão sobre a terra. João recebe na ilha de Patmos, já na sua velhice, essa importante incumbência de escrever, de ver várias partes do texto bíblico, vai dizer que ele viu e que ele esteve tendo essas visões para escrever e transmitir para nós todas as coisas que breve vão acontecer sobre a terra. Não ache que por um momento que você está passando é o fim do seu ministério. Deus tem um propósito na sua vida, um propósito no seu ministério. E quando você acha que pode estar acabando o seu ministério, em que você está na sua velhice ou na sua limitação e que não tem mais nada para produzir, é onde você pode ver o ápice do seu ministério. Que Deus é quem te chamou, Ele é quem sabe em qual obra Ele vai te usar, em qual momento Ele vai te enviar e em qual momento será o ápice do seu ministério. O processo é longo, o discipulado é longo, as provas são grandes, mas Deus que te escolhe, é Ele que te capacita para essa grande obra. Deus Criador, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, agora Ele é aquele que vai mostrar como vai ser o fechamento de todas as coisas sobre a terra. E Ele passa para Jesus, o Salvador, aquele que cumpriu a sua obra, o seu sacrifício na cruz do Calvário, para resgatar a humanidade e trazer uma reforma completa sobre a terra, através dos seus justos juízos e através dos seus ensinamentos para todos que estarão na terra com grandes tribulações, dificuldades, mas também oportunidade de salvação. E através do seu anjo enviou ao seu discípulo amado, o apóstolo João, que mesmo em meio a todas as perseguições se manteve fiel até o fim no seu ministério, na sua fidelidade, e foi testemunha fiel da palavra do Senhor. Mesmo em meio a perseguições, dificuldades, ele não negou a sua fé, não negou a Cristo e não negou as verdades bíblicas da palavra de Deus. Por isso ele foi um escolhido para conter a responsabilidade sobre os seus ombros
de transmitir a mensagem do Apocalipse. Hoje é só o versículo 2, mas no próximo vídeo nós estaremos falando do terceiro versículo do Apocalipse. Venha comigo nessa jornada, aprender um pouco mais do Apocalipse e vamos em Apocalipse, versículo por versículo, em toda essa trajetória maravilhosa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.